Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Stephanie e o nosso grupo ficou responsável pela bioquímica de vegetais fruta não climatérica. O grupo é composto pelo Igor, Júlia, Lucas, Natália, Paulo e Stephanie. Antes de começar a falar mais a fundo sobre os frutos não climatéricos, nós achamos importante dar uma breve introdução sobre como esses conceitos foram iniciados e como essa classificação foi decidida. Bom, os estudos sobre a fisiologia pós-colheita iniciaram após estudos de Franklin Kidd e Charles West sobre armazenamento de maçãs, na década de 20. Nesse estudo, eles viram que ocorre um aumento na respiração dos frutos durante o amadurecimento, fenômeno que eles chamaram de climatério. Só que depois disso foi constatado que isso não ocorre com todos os frutos, e por isso os frutos começaram a ser classificados de acordo com sua atividade respiratória, como climatéricos e não climatéricos. Os frutos climatéricos possuem atividade respiratória aumentada durante o amadurecimento, e a produção de etileno, que é o hormônio responsável por esse amadurecimento, também é aumentada, podendo coincidir ou não com a máxima atividade respiratória. Além disso, esses frutos também são colhidos verdes, porque isso ajuda no manuseio e aumenta também o tempo de conservação e sua maturação continua acontecendo. Já os frutos não climatéricos não apresentam variação na sua atividade respiratória e nem na produção de etileno durante o amadurecimento. E diferente dos frutos climatéricos, eles só são colhidos quando apresentam características adequadas ao consumo. Estudos recentes apontam que essa classificação é ultrapassada, pois a fisiologia do amadurecimento tem uma série de processos complexos e alguns frutos podem não corresponder aos padrões estabelecidos. A goiaba Pedro Sato, por exemplo, não é climatérica e nem não climatérica, porque apesar de apresentar alterações típicas de frutos não climatéricos, ela apresenta aumento na respiração e na produção de etileno durante o amadurecimento. Então, além do comportamento específico de cada fruto, o climatérico depende de alguns fatores, como as condições de cultivo, o ponto de colheita e mesmo a variedade considerada. Apesar do climatério e a produção de etileno serem bastante relatados, esses conceitos foram propostos em uma época na qual as pesquisas eram muito limitadas. Por isso, novos estudos e a tecnologia à disposição são grandes ferramentas para reavaliar essa forma de classificação. Olá, meu nome é Natália e eu vou falar sobre o desenvolvimento fisiológico. Primeiro eu coloquei essa imagem aqui, desde a fecundação até a morte, que é onde ocorre todo o desenvolvimento fisiológico do fruto, que é do crescimento, a maturação, amadurecimento e senescência. Bom, o conhecimento das fases do desenvolvimento de um fruto é primordial para auxiliar na determinação de práticas culturais, principalmente quanto ao período de maturação adequado para a colheita comercial. A avaliação do padrão de desenvolvimento de um fruto a partir do florescimento vai auxiliar no estabelecimento de índices de maturidade. E a caracterização física e química dos frutos durante os estágios de desenvolvimento pode ser usada para identificar o ponto ótimo de colheita, quando os componentes químicos e funcionais da fruta são maximizados. Formação e crescimento. A fase de crescimento ela envolve a divisão celular e consequente alargamento da célula, que determina o tamanho final do fruto. Então, nessa fase ocorre o aumento irreversível dos atributos físicos como peso e tamanho do fruto. Variações nos fatores ambientais como a luz, temperatura, solo, precipitação pluviométrica, que nada mais é que a chuva, o processo pelo qual a água condensada na atmosfera atinge a superfície terrestre, entre outros fatores ambientais, vão ter influência decisiva nessa fase de desenvolvimento do fruto. Bom, após a polinização e fertilização, ocorre um rápido crescimento do óvulo, que é a semente, e do ovário fruto, por meio de divisão celular. O desenvolvimento do fruto, independente de seu tecido de origem, ele vai necessitar de um estímulo hormonal, procedente do pólen, de um extrato do pólen ou das sementes em desenvolvimento. Pode ocorrer também a partenogênese vegetativa, que é a formação de frutos sem semente, sem polinização e fecundação, como exemplo a banana, abacaxi e laranja Bahia.
A partenogênese estimulada provoca o desenvolvimento do ovário. Bom, as paredes do ovário desenvolvido, que é o pericarpo, são compostas de 3 camadas: epicarpo, mesocarpo e endocarpo. E aqui eu coloquei o exemplo, essa imagem, né, de um abacate para ser mais fácil saber como são essas 3 camadas. O epicarpo é a camada mais externa do fruto e é formada apenas pelo tecido epidérmico externo. O mesocarpo é a camada intermediária e apresenta uma composição histológica muito variável, representando normalmente a parte mais desenvolvida do fruto. Já o endocarpo é a parte mais interna e é formada pelos tecidos epidérmico interno. Bom, alguns frutos incluem pétalas, sépalas, pedúnculos, brácteas e receptáculos. E aqui eu coloquei em imagem para ser mais fácil de saber aonde fica cada parte no fruto. Regulação do crescimento. Bom, o aumento do volume e do peso na maioria dos frutos, ele resulta da divisão celular, citocininas, seguida do alongamento celular, auxina. O momento crítico do crescimento do ovário, ele ocorre na ântese. A auxina é o principal hormônio responsável pelo crescimento das paredes do ovário ou de outras partes florais que se transformarão em fruto. As giberilinas e citocininas são fatores adicionais na germinação e crescimento do tubo polínico, que é um crescimento celular do grão de pólen em direção ao óvulo, que possibilita fecundação nas plantas espermatófitas, bem como na formação e crescimento do fruto até a maturidade. E o crescimento inicial dos frutos, ele vai depender dos hormônios produzidos pelas sementes ou pelo próprio fruto. Então, no geral, nas primeiras etapas de desenvolvimento, há predominância da divisão celular, enquanto que a expansão celular predomina nas últimas etapas. E aqui eu coloquei uma imagem só para ser mais fácil, de observar todo esse processo, A meiose, até o tubo polínico, o óvulo, a formação do embrião, até o fruto, a semente e continuar todo esse processo. Padrões de crescimento. O crescimento do ovário ele apresenta curva de crescimento sigmoidal simples ou dupla, curva em S. A sigmoide simples ela apresenta um crescimento inicial rápido, seguido de um crescimento lento, como, por exemplo, maçã, pera, tâmara, abacaxi, banana, morango, frutas cítricas, tomate, melão e kiwi. E a sigmoide dupla caracteriza frutos com crescimento inicial rápido, seguido de uma fase de crescimento lento e um período final de crescimento rápido, como, por exemplo, pêssego, nectarina, ameixa, cereja, figo, framboesa, uva, azeitona e damasco. Todos os frutos carnosos ou polpudos, eles acumulam água e compostos orgânicos responsáveis pela suculência e atratividade. O volume do fruto ele deve-se tanto ao número como ao tamanho das células. No geral, o crescimento por divisão celular é de curta duração, enquanto que a expansão celular pode ocorrer até a maturidade. O intervalo entre a ântese e o amadurecimento na maioria dos frutos é de cerca de 15 semanas, com exceção do morango, que é 3 semanas, e da laranja valência, que é 60 semanas. E o fruto aumenta milhares de vezes o seu tamanho, seu peso e volume, como, por exemplo, o abacate, que aumenta 300.000 vezes. O fruto ele depende da planta-mãe, fotoassimilados, absorção de água, sais minerais e hormônios vegetais para o seu crescimento, desenvolvimento e maturação. Agora vamos falar um pouco sobre a maturação, amadurecimento em frutas não climatéricas. Maturação é a sequência de mudanças bioquímicas, fisiológicas e estruturais dos frutos, conduzindo a um estado que os torna mais comestíveis. Amadurecimento é a fase final da maturação. Nessa fase, há um aprimoramento das características sensoriais das frutas, os sabores e odores específicos se desenvolvem, concomitantemente com o aumento da doçura, redução da acidez e da adstringência. A adstringência causa a sensação de secura na boca quando mastigamos alguma fruta, antes do amadurecimento. Isso ocorre por conta dos compostos fenólicos, os taninos, que ainda não foram degradados,
serão degradados durante o amadurecimento. Algumas mudanças que ocorrem durante a maturação são desenvolvimento das sementes, mudança na cor. A mudança na cor ocorre por conta da degradação da clorofila e síntese de carotenoides, antocianinas ou licopeno. Ocorre também a diminuição da respiração. As frutas não climatéricas diminuem sua respiração durante o amadurecimento. Também ocorre diminuição na produção de etileno. Etileno é um hormônio presente nos vegetais, responsável pelo desenvolvimento. No caso das frutas não climatéricas, a produção de etileno reduz durante o amadurecimento. Também ocorre a mudança na textura. A mudança na textura ocorre por conta da degradação da parede celular, que é caracterizada pelo declínio do teor de pectina insolúvel, a protopectina, e o aumento das substâncias pépticas solúveis. Também há a produção de substâncias voláteis. São as substâncias voláteis que geram o aroma das frutas. Essas substâncias são aldeídos, cetonas, álcools, ésteres, lactonas, terpenos e compostos sulfurados. Esses compostos voláteis se originam de proteínas, carboidratos, lipídios e vitaminas. A senescência, que é o mesmo que envelhecimento, é o período no qual os processos de amadurecimento são substituídos pelos de degradação, ocasionando envelhecimento e morte celular. Nessa fase, ocorre acúmulo de peróxido de hidrogênio, redução do sistema antioxidante e degradação dos lipídios, fatores que levam ao envelhecimento da fruta e morte celular. Aqui nessa imagem podemos ver a fase de senescência, com constante degradação. Nesse gráfico agora podemos entender um pouco melhor o que foi dito anteriormente. No ponto 1, temos o início da formação da polpa. No ponto 2, temos o término do crescimento. No ponto 3, temos o início do período de consumo, mas ainda a fruta está imatura. No ponto 4, o período ótimo para consumo, que é dentro do amadurecimento. No ponto 5, predomínio de reações degradativas. Daqui a fruta só vai para pior. E no ponto 6, já é impossível o consumo da fruta. Agora podemos comparar as faixas com a imagem ao lado. O desenvolvimento é representado até o final do crescimento da fruta, que termina aqui. Aqui termina o desenvolvimento da fruta. O período pré-maturação é mais ou menos até aqui. A maturação ocorre nessas três. Está ocorrendo nessas três. E o amadurecimento nessas duas, sendo essas as melhores para consumo. E a senescência ocorre daqui em diante. Essas daqui já não estão impróprias para consumo. Agora entrando na respiração. Respiração é a quebra oxidativa de compostos mais complexos presentes na célula, como açúcares, amidos e ácidos orgânicos, em moléculas mais simples, como água e dióxido de carbono, com produção de energia e outras moléculas que são utilizadas no metabolismo do vegetal, para a síntese de compostos vitais à sua sobrevivência. A partir dessa equação, que é o resumo da oxidação da glicose, podemos ver que ao final é produzido dióxido de carbono, água e energia. Essa energia retirada da glicose é utilizada para os demais processos do organismo da fruta. Tipos de atividade respiratória. Duas categorias de frutas podem ser diferenciadas de acordo com o comportamento da respiração: climatéricas e não climatéricas.
frutas climatéricas na maturação apresentam um aumento rápido e acentuado na respiração, que é denominado climatério, com amadurecimento imediato. Podem amadurecer na planta mãe ou depois de colhidos, como por exemplo banana, goiaba, mamão, abacate, pera, pêssego e ameixa. Essas frutas podem ser colhidas verdes, porque devido ao seu climatério, elas possuem energia suficiente para o amadurecimento, separada da planta mãe. Esse comportamento nas frutas climatéricas ocorre em virtude da produção e ação de uma substância química gasosa, denominada etileno, também conhecida como hormônio do amadurecimento. Frutas não climatéricas apresentam atividade respiratória relativamente baixa e constante, com ligeiro declínio após a colheita. Não são capazes de completar o processo de amadurecimento quando colhidos verdes. Por conta disso, devem permanecer na planta mãe até o final da maturação. A taxa de respiração indica a rapidez com que as mudanças na composição ocorrem. Produtos com taxas de respiração mais baixas são os que podem ser armazenados por períodos mais longos sem perda da aceitabilidade. Eles também apresentam maior vida de prateleira. Como podemos ver nesse gráfico, os climatéricos possuem um grande aumento na taxa respiratória durante o amadurecimento. Eu vim falar da parte de conservação e armazenamento de produtos não climatéricos. A primeira coisa é que cada fruta tem uma característica diferente, modificando suas condições de conservação e armazenamento. Eu botei dois gráficos aqui no início, mostrando a diferença de frutas climatéricas e não climatéricas. Aí, do lado esquerdo, mostra a taxa de respiração, embaixo o tempo. E as linhas demonstram a concentração, como seria a respiração normal e a concentração de etileno. Nas frutas não climatéricas, elas possuem uma concentração bem baixa, já no início, desde que ela começa a ser produzida, né? Quando o fruto nasce. E ele tem uma concentração muito baixa, até mesmo depois de ser colhida. E as climatéricas também podem começar com uma concentração bem baixa, mas um pouco mais alta já do que as não climatéricas. E depois de ser colhidas, elas aumentam muito a sua taxa. Então, nesse slide, eu do lado esquerdo dei exemplos do que são cada fruta, para a gente ter uma noção do que a gente tem no dia a dia e qual seria encaixada em cada categoria. Eu acredito que a maioria das que tem aqui todo mundo conheça. E do lado direito tá as concentrações internas de etileno em cada fruta. As 3 frutas que estão marcadas com marca-texto são as não climatéricas. Desculpa. E dá para vocês verem que são as frutas que menos variam a concentração de etileno, que foi no que eu tinha falado no slide anterior. Os fatores que interferem na conservação e no armazenamento: CO2, O2, umidade, etileno e luz. Então, a concentração de CO2, os perecíveis podem sofrer distúrbios fisiológicos na presença de grande quantidade de CO2 na câmara de armazenamento. Altos níveis deste gás na atmosfera fazem com que a quantidade dissolvida na célula ou combinada com outros constituintes também aumente. Esse acréscimo na concentração de CO2 dentro das células provoca algumas mudanças fisiológicas. Assim, frutos e hortaliças toleram níveis máximos de CO2. O O2, uma concentração mínima de oxigênio é necessária para promover a respiração normal durante o armazenamento. Abaixo desse nível ocorre a respiração anaeróbica, com concomitante produção de álcool e acetaldeído, os quais destroem as células quando não removidos imediatamente. A falta de oxigênio na atmosfera de armazenamento pode também causar desenvolvimento de sintomas similares aos resultantes dos distúrbios causados pelo frio. Embora com a falta de oxigênio, o escurecimento seja caracteristicamente encontrado nos tecidos mais internos. A umidade relativa do ar tem efeito direto sobre a conservação das qualidades comerciais dos perecíveis.
armazenados em uma câmara frigorífica. Se a umidade relativa for muito baixa, provavelmente ocorrerá murchamento e enrugamento. Quando muito alto, irá favorecer o desenvolvimento de micro-organismos e induzirá o enraizamento. O etileno. Embora a aceleração no desenvolvimento dos frutos induzida pelo etileno seja considerada benéfica, inquestionavelmente ela torna-se maléfica ao resultar em senescência precoce dos tecidos vegetativos. Para a maioria das hortaliças, o efeito do etileno é quase sempre prejudicial, portanto não é recomendável armazenar produtos sensíveis ao etileno por mais de algumas horas, juntamente com produtos que liberam esse composto, como maçã, melão e outros. O armazenamento de produtos danificados mecanicamente também deve ser evitado, uma vez que as infecções e injúrias podem aumentar substancialmente a produção de etileno, causando a maturação das hortaliças e dos frutos ou senescência de seus tecidos. Ou seja, não pode colocar junto as frutas climatéricas e não climatéricas, porque as não climatéricas não vão produzir esse etileno, ou vão produzir em concentração muito baixa. Não tem problema de ficarem armazenadas juntas. E a luz, quando as frutas são expostas à luz, antes ou depois da colheita, a clorofila desenvolve-se nas camadas superficiais. A quantidade produzida deste pigmento é função da intensidade e qualidade da luz, duração de exposição e maturidade dos bulbos ou tubérculos. O número e a intensidade de lâmpadas fluorescentes nos modernos supermercados tem aumentado a ocorrência de coloração esverdeada desses produtos durante a comercialização. No caso da batata, a cor verde é um problema sério, porque afeta não somente a aparência e a qualidade, como também se relaciona à formação de um composto amargo e tóxico, a solanina. Aqui fala da armazenagem refrigerada, que é a que a gente conhece, acho que a gente mais conhece. E na primeira frase, produtos como maçã, uva, pera, limão, mamão, manga e outros podem ser armazenados sob refrigeração por períodos prolongados, semanas ou meses. As frutas, a uva e o limão, são as duas não climatéricas que tem aqui. São só como exemplos, então tem a mistura das duas frutas. Dá para demonstrar que o armazenamento mais seguro que a gente tem é o refrigerado. Porém, é aquilo que eu falei anteriormente. Você não pode deixar as duas frutas misturadas se for um local completamente fechado. Aqui eu tinha colocado um exemplo dos princípios de refrigeração, como seria uma câmara, e aí os seus componentes. Para controlar a umidade e o frio no armazenamento, é necessário operar um evaporador o mais próximo possível da temperatura da câmara. Armazéns bem isolados ou herméticos reduzem a carga de calor imposta ao evaporador, permitindo que este funcione a temperaturas próximas àquelas da câmara. Isto minimiza a condensação da umidade sobre as superfícies frias do evaporador, ou seja, não vai ocorrer mudança de umidade das frutas que estão dentro do armazenamento. Aí existem armazéns revestidos, que é um método para resolver o problema de baixa umidade nos armazéns refrigerados, que consiste em construir uma parede dupla. Nesse tipo de armazém, o calor conduzido através do piso, das paredes e do forro é interceptado e removido pelo sistema de refrigeração antes de alcançar o espaço de armazenagem. Piso, paredes e forros agem como superfície de resfriamento. Tem a parte de ventilação, que normalmente é usada para promover a movimentação do ar dentro do armazém, para não ficar uma área só com ar quente e outra só com ar frio, para eles se mexerem. E além disso, consegue jogar os gases não desejados para fora. Por exemplo, etileno, que você conseguiria colocar os dois tipos de fruta no mesmo local sem que houvesse o prejuízo de nenhuma delas. Agora a gente vai falar um pouco sobre as inovações tecnológicas. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, o Brasil está entre os 3 maiores produtores de frutas e hortaliças do mundo, ficando atrás apenas para a China e Índia, que juntas totalizam cerca de 43% da produção mundial. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem um alto índice de perda desses produtos hortícolas, que são as frutas e hortaliças, que chega a 50% do que é produzido.
Por isso, as inovações tecnológicas em pós-colheitas vêm crescendo cada dia mais, porque elas visam diminuir as perdas, preservar a qualidade e aumentar o tempo de vida dessas frutas e hortaliças. Hoje em dia, isso é imprescindível e agora eu vou falar alguns desses procedimentos para vocês. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, nós temos uma série de inovações de técnicas pós-colheita e eu vou falar de algumas agora. A refrigeração, como o nome mesmo já diz, é a utilização da refrigeração para armazenar as frutas e hortaliças. É uma técnica muito utilizada e econômica. Aplicação de ceras. É quando você envolve esses produtos hortícolas com uma cera e ela reduz as trocas gasosas entre o produto e o meio ambiente, além de reduzir a produção de etileno. Também temos os sachês absorventes, que também são muito utilizados. Eles são colocados dentro da embalagem e servem para absorver a umidade, o oxigênio, o etileno e geralmente são à base de permanganato de potássio. A adição de fungicidas ou bactericidas também são uma técnica muito utilizada. Você adiciona esses produtos em água com a intenção de prevenir a disseminação de organismos causadores de doença. O controle biológico. Ele é uma estratégia que tem como objetivo reduzir as perdas pós-colheitas de frutas e hortaliças para patógenos. Isso acontece com a introdução de organismos que têm essa capacidade de controle biológico. Eles reduzem essas lesões fúngicas, como por exemplo o mofo cinzento, através da aplicação do tricoderma. Outra inovação tecnológica é o tratamento térmico. Ele serve para controlar a deteriorização pós-colheita, ou seja, é um tratamento que controla organismos que já tenham penetrado no fruto, bem como aqueles que se encontram na superfície. Um exemplo disso é o tratamento por imersão em água quente. No geral, essas técnicas, elas buscam minimizar as perdas, mantendo a qualidade do produto e aumentando o tempo de prateleira das frutas e hortaliças. Olá, eu sou o Lucas e agora eu vou fazer uma breve conclusão a respeito do tema. Como a Stephanie disse anteriormente, apesar dos estudos já feitos, necessita que novos estudos sejam feitos acerca do assunto para ter pleno domínio sobre o assunto. Mas pelo que já foi estudado até o momento, mostra-se dificuldades no armazenamento nessa era capitalista, onde são produzidos alimentos em larga escala, né? E esses alimentos não conseguem ser consumidos de forma na hora, né? De forma imediata. E com isso tem necessidade de usar técnicas e embalagens buscando minimizar as perdas e mantendo a qualidade sensorial do produto e aumentando o tempo de prateleira. Bom, agora eu vou falar um pouco de técnicas de pós-colheita, onde o uso de refrigeração é o mais usual por conta do custo-benefício, né? Ele tem um valor baixo para o efeito resultante, né? Ele busca a baixa temperatura, reduzindo a sua atividade respiratória, dificultando o aparecimento e desenvolvimento de micro-organismos patogênicos. Atrasa a senescência, né, que é a degradação do fruto, não ocorrendo mudanças sensoriais e reduz a perda de umidades e brotamentos. Além da refrigeração, também existe o controle e modificação da atmosfera, né? Que seria a atmosfera que tem contato direto com o alimento. E dependendo da atmosfera, tem um resultado melhor. E o uso de películas comestíveis, né? Que também vai buscar essa redução da umidade perdida e também da redução da respiração do alimento. Então, agora eu vou fechar falando um pouquinho sobre o uso de embalagens. O uso de embalagens busca fazer a redução do estresse mecânico dos alimentos, desde a fabricação, da coleta, né, até a chegada, né, em casa do consumidor, além de dar informações sobre o produto, né. E também existe o uso de embalagens ativas ou inteligentes, né, que busca a absorção de produtos que favoreçam a decomposição do alimento, né,
e a liberação dos que prolonguem a vida de prateleira do alimento, né? São exemplos de embalagens ativas a aplicação de cera ou filmes comestíveis que reduzem as trocas gasosas entre o produto e o meio ambiente, além da produção de etileno. Sais 6 absorvedores de oxigênio, de umidade e de etileno à base de permanganato de potássio também são exemplos dessa tecnologia. As embalagens podem ainda ser aditivadas com agentes antimicrobianos, antioxidantes e outras substâncias. Aqui está a bibliografia. E é isso. Obrigado pela atenção. Tchau.